Solicito ao primeiro secretário, vereador Edilson Vieira, que faça a leitura da moção 002, de vários vereadores, para que seja encaminhado por esta Casa Legislativa a presidência da Companhia Catarinense de Água e Saneamento, CASAN, e a presidência de Agência de Regulação de Serviços Públicos Santa Catarina, ARESC, moção de contrariedade ao novo modelo de estrutura tarifária proposto pela CASAN e pela ARESC. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São José, Santa Catarina. Moção número 002/2019. Os vereadores signatários vêm com fulcro na linha A do inciso 2º do artigo 157 do Regimento Interno reivindicar que seja encaminhado por essa Casa Legislativa a presidência da Companhia Catarinense de Água e Saneamento, CASAN, e a presidência da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC. Moção de contrariedade ao novo modelo de estrutura tarifária da CASAN proposta pela ARESC. Justificativa. Conforme vinculada pelos meios de comunicação locais, a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, está realizando uma consulta pública sobre a nova estrutura tarifária da CASAN, aberta à população até o dia 28 de fevereiro. Ocorre que, em análise ao projeto, verifica-se que o novo modelo proposto trará aumento do custo efetivo ao consumidor final, ao contrário das informações divulgadas pela mídia. Dessa forma, visto que os valores cobrados dos usuários já se encontram acima do esperado frente à realidade salarial da maioria da população, assim como por muitas vezes a tarifa imposta é superior à de outros municípios não atendidos pela CASAN. Essa Casa Legislativa manifesta-se animosamente contrária a qualquer tipo de aumento no custo da fatura de água e esgoto. Entende-se com a medida simbólica em apreço demonstrar a insatisfação dos munícipes ante aos problemas conhecidos no que se refere ao fornecimento dos serviços pela CASAN, a fim de conscientizar os responsáveis sobre a necessidade de mudanças, visando encontrar solução para os impasses atuais. Pelo exposto, vimos propor a proposição em apreço, pleiteando a sua aprovação pelo plenário, a fim de solicitar um encaminhamento da presente moção de oposição aos órgãos públicos acima referidos. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2019. Nardir Francisco de Souza Arruda, vereador. Abel Veiga, vereador. Aline da Silva Castro, vereadora. Antônio Lemos, vereador. Cloni Capistrano Maia de Lima, vereador. Edilson Alzimiro Vieira, vereador. Mary Terezinha de Melo Ranco, vereadora. Moacir da Silva, vereador. Reinaldo de Assis Neco, vereador. Sandra Pereira Alves Marcim, vereadora. Alexandre Rosa, vereador. André Guesse, vereador. Carlos Eduardo de Souza, vereador. Cristina de Souza, vereadora. Jair Santilho Costa, vereador. Michel da Silva Schlemper, presidente, vereador. Orvino Coelho de Ávila, vereador. Santos Almecido Jesus, vereador. Túlio Salles Marques Maciel, vereador. Todos esses vereadores assinaram favorável à moção. Senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra o vereador Nardir Arruda. Senhoras e senhores, a moção foi assinada por unanimidade. Ontem eu me manifestei, veio o repórter da Band aqui fazer uma entrevista, está no meu Facebook a entrevista que foi concedida, onde eu comentei que é unânime dentro desta casa, que nós não aceitamos nenhum centavo de aumento ao consumidor, além do que é a reposição da inflação anual, que está prevista a reposição anual em agosto, a revisão tarifária. Fora isso, esta moção visa dar a nossa voz para que nós somos contra o que está sendo previsto. O que está sendo previsto, gente, entra na mídia da seguinte forma: consulta pública visa reduzir tarifa mínima de água para R$30. A ARESC diz que novo modelo de tarifa irá beneficiar quem economiza água. Para ser bem preciso, vai economizar
vai trazer economia para quem não consome água. Eu fiz a consulta pelo WhatsApp, fiz um vídeo solicitando contas de água. Vários moradores de São José, região das mais diversas aqui de endereços, e passaram R$ 92,00, 138, 269, 88, 168, 104, e aí vai. Tudo residencial, famílias de médio ou baixo poder aquisitivo, 2 pessoas morando, já consomem 8 metros cúbicos. Não vai existir um beneficiado nesta mudança tarifária. Só terá um: a equação positiva das contas da empresa pública que presta o serviço. Esta função desta consulta pública, definir nova estrutura tarifária da Casan, é simplesmente para poder equilibrar o caixa da empresa. E aí eu apresentei aqui na minha fala anterior que nós tivemos um custo de 100% na função meio, do mesmo que a Casan gastou em 2017 para aplicar o serviço na função fim, que é a função dela fornecer água e esgoto. Então, existe sim condições de reduzir custos. Basta fazer um apanhado dentro daquela estrutura, daquela estatal, e verificar onde tem torneira para se fechar. Não vai se abrir a torneira para a população, fazendo com que ela bote mais recurso naquilo que já é caro, porque a prestação de serviço também não é das melhores. E eu questionei a agência, a ARESC, principalmente porque compete a ela, e esta lei foi aprovada aqui, senhoras e senhores, compete à agência de regulação supervisionar, controlar e avaliar, fiscalizar a prestação do serviço público concedido. E essa concessão que foi dada, ela é uma lei municipal, e o próprio município de São José, em 2014, autorizou, através de lei, a Lei 5.460, autorizando o Poder Executivo a delegar competência para a Agência de Regulação de Saneamento, na época a GESAN depois mudou de nome para a ARESC. E a ARESC ela tem como premissa supervisionar, fiscalizar. No terceiro, expedir regulamentação de ordem técnica e econômica visando ao estabelecimento de padrões de qualidade para prestação do serviço. B, otimização de custos. Me digam, senhoras e senhores, você passar para o consumidor final um aumento de 11% a 28% na fatura da conta de água, é otimização de custos? Eu estudei bastante matemática, fiz 5 anos de engenharia, fiz mais 1 ano e meio de pós-graduação em engenharia de avaliações pela UFSC. Não aprendi em nenhum livro que otimização de custos é aumentar a conta para quem paga. A nossa moção, ela é um ato de contrariedade, mas ela não tem efeito prático. O efeito prático vai se dar com aquela outra solicitação que a gente fez, que eu coletei a assinatura de vocês na sessão passada, então o vereador Lemos me fez o pedido, será analisado com carinho, eu acho que é importante, eu acho que poderíamos ser até os 19, que é a comissão especial para tratar dos assuntos que nós estamos relatando aqui e do novo modelo tarifário proposto pela ARESC, Agência de Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina. Esta comissão especial vai vir para leitura na próxima sessão, e eu já solicitei ao presidente que trate com urgência para que na outra sessão a gente possa debater e aprovar essa comissão especial, para que nós possamos buscar, juntos à empresa Casan, junto à ARESC, os documentos que comprovem que esta empresa está passando por dificuldades financeiras, quanto é a arrecadação oficial dentro do município de São José, quem são os consumidores, quanto esses consumidores pagam, apresente relatórios, porque aqui eles dizem, de acordo com a gerência de regulação, 60% dos usuários da Casan estão na faixa abaixo do consumo de 10 metros cúbicos. Me mostre isso, porque eu recebi mais de 50 contas de água e esgoto, tinha apenas 8 que estavam abaixo de 10 metros cúbicos, porém acima de 6,68 metros cúbicos, que é o ponto zero. Abaixo de 6,68 metros cúbicos de consumo mensal, vai pagar menos. Acima de 6,68, todo mundo vai pagar mais caro. Então, todas as contas que eu recebi, as fotos que eu recebi,
ninguém consome menos do que 6,68. Então eu preciso verificar, e esta casa precisa ter ciência, se realmente 60% dos usuários da Casan consomem menos de 10 metros cúbicos. Porque me leva a crer que nós não estamos falando, que nós estamos falando de Casan. Casan atende 120, 190 e poucos municípios. Então, provavelmente, deve ser os municípios do interior que tenham consumo um pouco menor e está se colocando neste percentual de 60%. A nossa região aqui talvez não seja 60%. Então, São José, quantos moradores ou quantos consumidores consomem abaixo de 10 metros cúbicos? Cadê o relatório? Precisamos ter essas informações. Essas informações têm que ser disponibilizadas para essa Casa Legislativa. Nós somos os fiscais da aplicação da lei e somos os defensores da população. Nós estamos aqui representando toda a população de São José. E dentro deste serviço precário e ineficiente, que ora se encontra aplicado dentro da nossa cidade, eu sou categoricamente contra a qualquer aumento. E voltando à apresentação muito bonita que foi colocada no site da Aresc, na primeira página da apresentação, ela diz que o papel dela é papel da Aresc na regulação econômica. Garantir o direito do prestador de serviço, no caso específico aqui da Casan, de obter ganhos suficientes para cobrir custos operacionais eficientes e obter adequado retorno sobre o capital investido. Então, esta moção que a gente assinou, ela é um ato de contrariedade, dizendo o quê? Nós estamos dizendo que a Aresc está dando condições numa nova tarifa, num ordenamento novo da tarifação da Casan, aumentando a conta para o contribuinte de 11% a 28%, fora o aumento anual que vai vir em agosto. Mas isso será somado, para garantir ganhos suficientes para cobrir custos operacionais ineficientes. Teria que mudar esta apresentação aqui. Trocar a palavra eficiente para ineficiente. Aí nós vamos falar a verdade, nós vamos sair do mundo de faz de conta e vamos dizer, a empresa é ineficiente, precisa arrecadar mais para pagar todos os seus custos administrativos, operacionais e por aí afora, para não prestar o serviço adequado conforme a ação judicial que eu mostrei para vocês anteriormente, que está lá aquela pouca vergonha daquela lagoa de estabilização de esgoto há muitos anos, poluindo, contaminando e prejudicando a saúde de todos que lá vivem. Muito obrigado, uma boa tarde. Continua a discussão, com a palavra o vereador Sanderson de Jesus. Senhor presidente, mesa diretora, demais colegas vereadores, boa tarde. Eu ouvi atentamente o vereador Nardi e a Casan, nós sabemos das questões positivas que ela trouxe para São José, né, nós conhecemos, mas se colocar na balança ainda há muito a fazer. E eu não vou reiterar aqui o que o vereador Nardi falou sobre lagoa de estabilização da Casan, sobre esse movimento, vereadora Sandra, de enterrar cano na cidade que está ligado a lugar nenhum. Essa é a verdade. Há uma busca incessante de recurso do governo federal, a Casan recebe recurso, sai rasgando nosso asfalto, como foi agora por último Ponta de Baixo, coloca os canos, mas não se liga a lugar nenhum. Entra ano e sai ano, entra governo e sai enterrando cano na cidade. Já faz 8 anos que eu fui secretário de obras nessa cidade e até hoje, lá próximo da Avenida das Torres, não tem nada ligado a lugar nenhum. E assim é a política de se instalar cano e cortar a cidade e não se ter algo funcionando. Talvez se fizesse um trecho, se ligasse a estação, ia se diminuindo o impacto, né? E nós não chegamos ainda, até onde eu sei, 40% de saneamento em São José. 40% não chegamos ainda. E olha que nós somos aí, talvez se não for a segunda, não devemos ser a terceira ou a quarta maior arrecadadora do sistema para Casan. E quando eu digo nós, eu digo a população de São José.
E o vereador Nardi traz essa demanda aqui, e eu precisava, vereador Nardi, lhe falar uma coisa. Senhor presidente também, queria pedir a sua atenção, que o senhor encaminhasse a Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa ela tem a comissão. A Casan, por ser uma estatal do governo, e como a demanda aqui é uma demanda a nível estadual, se faz necessário que esta casa, uma vez que encaminhar a moção, e eu dou voto favorável, vereador Nardi, que encaminhe para a Assembleia Legislativa pedindo providências da comissão responsável, né, e convocando inclusive o vereador, convidando o vereador, né, ou o vereador convidando a comissão aqui, para que a Assembleia Legislativa entre a fundo nessa demanda. Porque lá é o fórum de discussão. Nós vamos ser mais uma Câmara de Vereadores que levanta o assunto, coloca em pauta, potencializa, dá publicidade, a imprensa dá cobertura, mas no final a legitimidade é do Estado. E eu digo isso para que a gente não, que o senhor deu um grande começo. Talvez de todos vai ser o maior, porque se ninguém tivesse dado esse olhar, não estaria discutindo essa matéria e não ia chegar na Assembleia. Também da mesma maneira, senhor presidente, que fosse dado ciência ao PROCON estadual, que foi aprovado nesta casa, que será aprovado, eu tenho dúvida também, que não tenho dúvida, ao PROCON estadual, a comissão do PROCON estadual, para que represente a Casan junto a essa demanda, que é uma relação de consumo, consumidor. Então, nós conhecemos bem, vereador Jair, o PROCON estadual, né, que se faça a representação junto ao PROCON estadual. Da mesma forma, a comissão da OAB, que também tem a sua cadeira, o seu assento nessa discussão, né? A comissão da OAB também nesse contexto. Então, a casa, quando prepara uma matéria dessa, né, uma moção, ela tem uma proposição, conversava com a vereadora Sandra na semana passada, ela tem força para, vamos dizer, estender a nossa fala da tribuna, né? Foi aprovado, foi representado, a Câmara, o Poder Legislativo da quarta Colégio Eleitoral, da sexta Economia, leva uma demanda à Casan, então ela estende, mas os efeitos dela, elas são muito pequenos do que a gente quer, né? Os efeitos de uma moção, eles são quase que, eu diria, do ponto de vista da legalidade, vereador Nino, né? Eles são um desabafo, né? Os efeitos, assim, não. Qual o efeito que vai ter essa moção? Ora, né? O vereador está na luta, então assim, vamos lá. PROCON estadual, Assembleia Legislativa, OAB, Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Porque se é uma estatal, se está mudando a sua fórmula, tem que ver qual é a discussão disso, né? Quantas perguntas não nascerão por parte da Assembleia Legislativa se seria desta forma, não teria que passar? Qual foi o critério? Vereadora Sandra, quer uma parte? Fique à vontade, vereadora, por gentileza. Obrigado pela parte, vereador. Para contribuir, parabenizar a sua fala, é realmente desta forma, né? Como Vossa Excelência falou, levar a comissão da Assembleia, levar a OAB, levar ao PROCON. Por conta disso, já adiantei, inclusive, para o vereador Nardi, que esse assunto tem que ser tratado através das comissões permanentes. Esse assunto engloba várias comissões permanentes desta casa. Não temos a necessidade de criar uma comissão especial, porque o assunto está inserido, né? Vamos levar essa moção, por conta disso todos os vereadores assinaram, mas a partir dessa moção temos que começar a discutir isso através das comissões permanentes que essa casa tem, porque é um assunto de saúde pública, de defesa do consumidor, um assunto de matéria orçamentária que envolve praticamente de obras, envolve todas as comissões desta casa. Parabenizá-lo pela fala, que chegou no ponto que eu também compartilho. Obrigado, vereadora Sandra. Eu fiz esses apontamentos, vereador Nardi, na verdade, de maneira construtiva, até porque o senhor, como engenheiro e conhecedor que é da cidade, servidor do município também, vem lutando muito há muitos anos, né, mesmo não sendo vereador, nessa demanda,
e pôde participar de várias questões que não é bom nem lembrar, que não serve de exemplo para nós, vereador Jair. Aonde que nós, a arrecadação que temos e o tratamento que temos, né? É uma coisa que na balança não fecha. Tem que ter alguém corajoso aí, talvez, que tome uma decisão futura. O contrato um dia vai estar na hora para ser discutido. Quem sabe São José toma uma decisão e possa mudar esse quadro que hoje vivemos. Eu quero aqui imensamente parabenizar o vereador Nardi, dizer que o vereador, quando traz uma demanda dessa, ele passou, se dedicou, ele estudou a matéria, conversou com as pessoas. O vereador Nardi levou para a população uma consulta, isso tem que ser lembrado, e quando o vereador começa a conversar com a população, ele está conversando, está representando a Câmara de Vereadores. Isso tem que deixar claro, vereador, o senhor está de parabéns, né, por essa sistemática e metodologia de trabalho. Essa sistemática do ponto de vista da prioridade que o senhor elegeu e o método que o senhor está elegendo para poder alcançar hoje um ponto, uma sílaba, enfim, uma palavra na imprensa é muito difícil do ponto de vista de que a imprensa ela faz o trabalho dela, mas nós sabemos que pauta não falta todos os dias, e o senhor conseguiu um espaço emplacando a cidade de São José nessa necessidade. Então, perfeito? Não, perfeito, mas eu digo assim que, querendo ou não, o senhor provocou o nascedouro dessa demanda, partiu da sua ação. Então eu tenho que lembrar isso, parabenizar o senhor e dizer que se não tiver Assembleia Legislativa na mesa, se não tiver PROCON estadual na mesa, a nossa moção aprovada hoje, que agora eu também faço parte porque vou me dar o meu voto favorável, ela vai ser uma extensão da nossa fala da tribuna. Mas nada prático. Tenho que dizer isso, não dizendo que não foi o grande trabalho, ao contrário, o senhor deu o grande pontapé inicial, mas precisa da Assembleia nessa pauta. Ou se não, trazer a Assembleia aqui através de uma audiência pública. Ok? Tem meu voto favorável, parabéns. Solicito o vereador Nardi Arruda que assuma os trabalhos para que eu possa discutir também o requerimento. Senhores, eu vou ser breve. O vereador Nardi colocou bem, estivemos lá na Aresc, junto com a vereadora Mary. Fomos muito bem recebidos, por sinal, mas queria lembrá-los, como colocou o vereador Nardi, a Casan tem um faturamento no seu balanço de em torno de R$1 bilhão. E a Aresc recebe 0,9%, praticamente 1%, de tudo que a Casan arrecada vai para a Aresc para contribuição. Então, estamos falando em torno aí de R$10 milhões. Antes era a GESAM, mudou para a Aresc, porque agora eles também fazem a regulação da SC Gás. E lembrá-los que eu acho que antes do vereador Nardi trazer esse tema, talvez a maioria de nós, ou quase todos, sequer desconhecíamos que estava em debate essa consulta pública da revisão tarifária, né, sendo analisada pela Aresc. Consulta pública, né, que então, pelo ver, não se buscou uma ampla divulgação, se cumpriu um rito legal de se fazer, vereador Santos, a consulta pública, porque eles poderiam e deveriam ter mandado um expediente para essa Câmara, para a Prefeitura, já que nós aprovamos aqui a lei para autorizar a Aresc fazer a regulação do nosso município também, via contrato com a Casan, e nós não recebemos nenhum expediente da Aresc nos comunicando que estava em discussão a revisão tarifária, né? Se pegou porque o vereador Nardi já estava acompanhando essa matéria há algum tempo, já vinha falando na tribuna, porque senão talvez o vereador Antônio Lemos teria até se passado batido isso. Mas dizer que a tarifa que estamos discutindo, que vai sofrer o aumento, a tarifa da Casan ela é dividida em todos os municípios, por todos. E naquela reunião que nós participamos, me chamou muita atenção uma situação que, quando Palhoça rompeu o contrato com a Casan, um dos principais argumentos que Palhoça tinha, que Palhoça não achava justo pagar o mesmo valor da tarifa que os demais municípios pagam, sendo que a água é captada em Palhoça. Então, para conhecimento dos senhores, das senhoras vereadoras, desde que Palhoça rompeu o contrato, Palhoça continua consumindo água da Casan, distribuindo para os munícipes, mas não paga um centavo para a Casan.
ela simplesmente não vem pagando. E a Casan judicializou, está se arrastando, está se indo, mas alguém está pagando a conta, que somos todos nós, todos os municípios estamos aí pagando essa conta, né? E isso deveria ser quantos mil habitantes tem Palhoça, qual o tamanho dessa conta do município de Palhoça na impactação da nossa tarifa dividindo em todos os municípios. Só para dar esse exemplo para os senhores. Aquela obra na Beira-Mar Norte, que foi anunciada, que está praticamente pronta, uma obra importante, bacana. Aquela obra agora que está praticamente pronta, a Aresc não reconhece a obra. A Aresc não vai reconhecer o investimento que a Casan fez. Mais uma conta que vai sobrar para todo mundo dividir. Então, até conversei com o vereador Nardi, daqui a pouco nós temos que refletir e repensar até a nossa lei que nós aprovamos, que veio do Executivo, para que a Aresc fizesse esse papel de ser o regulador, porque o principal papel é fiscalizar a Casan, e para isso que São José está lá pagando a Aresc, dando essa contribuição para que ela cumpra esse papel. Então, espero uma obra daquela envergadura ficar pronta, naquele valor de milhões de reais, para agora, depois de estar pronta, não reconhecer a obra. Mas alguém vai pagar a conta. A Casan vai pagar a conta e vai repassar a conta na tarifa. Na tarifa, um dos componentes do cálculo da tarifa é os itens que está lá apresentado no balanço anual da empresa. Não é só a questão do volume cúbico do esgoto, o volume cúbico de água, mas também todos os custos da empresa, investimentos, fazem parte da composição de custo no cálculo da tarifa. Então, parabenizo o vereador Nardi, todos os colegas que assinaram. É uma pauta muito importante, talvez uma das pautas mais importantes nesse momento, junto com a central de triagem, que nós devemos sim se dedicar ao máximo. O vereador Santos trouxe a sugestão de encaminhar para a Assembleia, PROCON, o vereador Antônio Lemos também veio até a mesa e sugeriu que caminhasse também para a Agência Nacional, né, reguladora nacional, para também que fiscaliza a Aresc, né, que pode tomar providências mais rápidas e enérgicas nesse sentido. Então, é uma pauta que merece todo o nosso empenho, toda a nossa atenção, porque vai refletir diretamente no bolso dos munícipes. E aí, meus amigos, nós vamos ser cobrados e não vai adiantar depois que a conta chegar na casa das pessoas, vereadora Sandra, nós querer vir aqui nos revoltar na tribuna. Então, nós temos que nos posicionar rápido, agora, como estamos fazendo, tomar a frente do problema, antes que a gente seja cobrado por não ter se posicionado, por não estar atento a isso que está ocorrendo. Muito obrigado. Continue discussão. Com a palavra o vereador Cloni, depois o vereador Orvino, é isso? Senhor presidente, eu ouvi atentamente o vereador Nardi, proponente ali do requerimento, da moção de repúdio ali. Ouvi atentamente o vereador Michel, ouvi atentamente o vereador Santos, a vereadora Sandra. Mais uma pauta que vem para a nossa cidade, que é a questão da tarifa ali da Casan, negativa para a nossa cidade. Se nós fizermos uma análise, vereadora Sandra, nós estamos com várias situações negativas para a nossa cidade. Vocês vejam que nós não temos pauta, senhor presidente, positivas para a cidade. Nós estamos aqui apenas nos defendendo, procurando soluções, tentando evitar problemas. E nós precisamos, senhor presidente, dialogar com a sociedade josefense. E quando eu digo dialogar, é a gente ter um canal de comunicação mais eficiente. Não que as redes sociais não sejam eficazes. E nesse ponto de vista, eu quero parabenizar o vereador Nardi, que procurou, estudou, como o vereador Santos coloca, traz ao parlamento a discussão e que a gente possa ecoar, senhor presidente, as vozes da tribuna, para que ela não fique restrita apenas no plenário. E aí da necessidade, vereador Abel, da Câmara ter uma... vou usar o nome correto que me fugiu agora. E nós temos uma agência de publicidade que a gente possa dar vazão às demandas que nós temos aqui na Câmara. Você veja só, as pautas positivas do governo,
E a mídia divulga de uma forma assim avassaladora. Mas os problemas da cidade, não. Então a gente precisa dar o subsídio necessário que o vereador Nardi precisa, que todos os vereadores precisam, até para a gente poder, vereador Jair, nos posicionar e explicar para a sociedade também que nos cobra. Então, quais são as pautas da cidade de São José hoje? Dentro do requerimento do vereador Nardi, é aumento de tarifa. É presídio, em analogia ao que a gente vem sofrendo. E quais são as pautas positivas da cidade? Nós temos que se atentar para isso, amigos. Eu ando muito preocupado. Nós não temos pautas positivas, vereador Caí. Nós só temos pautas negativas. E aqui é mais uma. E muito bem colocado aqui pelo vereador Santos. Acredito que não só enviar o documento para o presidente, para a Assembleia Legislativa. Acredito que a mesa diretora, acompanhada dos vereadores que assim desejarem, após a aprovação desse expediente, encaminhar para os órgãos competentes e fazer uma pauta com o presidente da Assembleia Legislativa e entregar em mãos, para que seja dado ciência também aos deputados da Assembleia, uma vez que São José não tem representação na Assembleia. É uma pena que nós não tenhamos uma representação na Assembleia. Uma cidade com mais de 157 mil eleitores. Muito bem postado aqui pela vereadora Sandra, em sua primeira fala. Muitos se elegem com nossos votos e não defendem a nossa cidade. Então está na hora, senhor presidente, de nós fazermos valer a união dos senhores vereadores, independente de questão político-partidária. Vamos fazer uma agenda administrativa em defesa de São José, em defesa da população josefense, em defesa da nossa honra. Chega! E nesse ponto de vista, parabéns, vereador Nardi. Trouxesse uma pauta positiva no sentido de nós nos alertarmos. Mas o senhor deveria ter muito mais espaço na mídia. Se nós tivéssemos uma agência aqui que pudesse projetar os temas de interesse social da cidade defendida pelos parlamentares. Embora o senhor tenha divulgado na sua rede social, embora a Câmara tenha divulgado na rede social da Câmara, mas sem ter o veículo de comunicação, que é o veículo impresso, as mídias, a televisiva, nós temos que usar todos os recursos possíveis para que a população fique alerta, vereador Sanderson. Então, nesse sentido, eu deixo esse encaminhamento, vou votar favorável e deixo esse encaminhamento à mesa diretora, através da presidência, para que esse documento seja entregue em mãos e que seja dado a devida atenção. Muito obrigado, boa tarde, senhores vereadores. Na tribuna, o vereador Orvino. Senhor presidente, vereador Michel Schlemper, senhores membros da mesa, vice Nardi, primeiro secretário Edilson, segundo o Abel, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos dão a honra da presença aqui em plenário, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. É um assunto extremamente importante. Eu quero parabenizar o vereador Nardi pela iniciativa. Ele é um aficionado, ele é um estudioso desses temas, que é extremamente importante, mais importante do que a gente possa pensar. O vereador Sanderson discorreu aqui bem, o vereador Cloni, e eu quero acrescentar, inclusive, de que a questão tarifária é o cerne da questão. E, às vezes, a gente acha que não pode fazer muita coisa, vereador Carlos Eduardo. Mas a gente pode sim. E eu quero voltar aqui também, que a vereadora Sandra, no seu aparte, eu tenho defendido isso, e eu entendo e defendo. Eu acho que
as comissões permanentes da casa, elas têm que tratar dessas questões, sim. Elas não são... Comissão de Justiça é para dar o parecer, dizer se a matéria é legal e constitucional, mas as comissões de mérito, elas têm essa obrigação de fazer o acompanhamento dessas causas, porque ele passa meio que assim despercebido. E quando a gente vê, o problema está criado. A questão da Casan, nós não temos nada positivamente. A questão da água, parece que a empresa está nos fazendo um favor, quando na verdade não é. Nós temos um passivo de terceiros, que é Florianópolis, e nós somos o único que não ganhamos nada por isso, porque fomos abracando e abraçando as coisas através do tempo. Começou lá com a Vila Palmira, depois veio a questão da Procasa, foi nos jogado lá, uma coisa meio sem estrutura, os Bela Vista 1, 2, 3 e 4, a Lagoa de Estabilização, e na Lagoa de Estabilização eu já estava aqui. E o que ocorre com a Casan? O contrato da concessão, ele é de 75, por 30 anos, vereador Reinaldo. Ele vencia em 2005. Em 96, aí vem aquela pressão, porque para fazer uma melhoria já tinha que renovar. Renovou-se antes do tempo por mais 30 anos, quando deveria ser esperado, deveria ser tratado pela administração, pelos vereadores, pelo legislativo como um todo. E se a gente olhar essa questão tarifária, vereador Nadir, o senhor que é um estudioso sabe, nessa primeira concessão, ele era 50% nos conjuntos habitacionais. Então, de repente, nos foi vendido aqui a ideia, quando da renovação, e as coisas sempre vêm muito rápida, vem assim apressadamente, nunca se tem o tempo necessário para que você possa fazer o estudo adequado. Sempre vem num momento, às vezes não dos mais adequados, e vem com pressa. Tem que se passar para 80%. Isso é uma coisa muito séria. Vou deixar aqui para os senhores, qualquer aumento, se fosse 5%, coloquem um pé atrás, vão estudar, demorem mais para ver, porque sempre tem, às vezes, umas jabuticaba, como diz o jargão jurídico. E, do nada, ele passou a 100%, que ninguém sabe explicar, o vereador Antônio Lemos. Do nada ele foi para 100%, e aí, a agência reguladora, se os senhores olharem, ele é um cabide de emprego. Primeiro que não tem especialistas lá. É só olhar nos balancetes aí que se recebe. Para ter uma agência, com todo respeito às pessoas que lá estão, para você ter uma agência reguladora da maneira que se faz reuniões, inclusive a própria Aresc aqui, eu posso falar aqui, que se faz reuniões em conjunto, às vezes de um mês, eles têm 4, me parece, há um número de reuniões, me parece que é 4, vereador André, por mês, que às vezes se faz mais do que uma para acertar o compromisso. É evidente que não vai dar certo. Então, ou vai se ter a coragem de, um determinado momento, você romper, vai ficar sem água? Não vai ficar sem água, ninguém ficou. Para dar uma melhorada, é um Deus nos acuda. A vereadora Sandra sabe disso, talvez daqui de nós todos, é a que passa todos os dias, no mínimo 2 vezes, esse sentido daqui lá na ponta de baixo. Pô, começa-se as coisas e nunca termina. Aqui a Irineu Comelli. Então, e quando na maioria das vezes vocês ainda não acontece de que termina-se uma obra, às vezes com o maior do sacrifício, e lá vem a Casan, a Celesc hoje com menos intensidade, e quebra tudo. E aí fica um Deus nos acuda, porque não restabelece a mesma coisa.
Então, a gente tem que discutir isso, sim, é um tema assim, palpitante, extremamente importante, para que a gente está sempre nisso aí. O vereador Sanderson mesmo, ele era secretário de infraestrutura, eu na ocasião era procurador-geral, ele teve que aprender as máquinas. Se a coisa não está certa hoje, e foi um trabalho, na verdade, discussões acaloradas, o presidente da Casan, que queria dizer que um menino, não era um menino, era a idade dele, era a questão do cargo, não podia fazer aquilo. Então, se a gente tem algumas melhoras aí, em eles refazerem algumas coisas aí, é em decorrência daquela sua tomada de atitude, que deveria de ter outras lá, por parte do próprio executivo, porque nós o que podemos fazer, a gente acha que não pode fazer muito, mas de uma maneira ou de outra ela acaba passando por aqui, e essa manifestação, esse leque de abertura, então se conseguiu na época 12 milhões, que não era muito, quando nós conseguimos 12 milhões, e nós somos o segundo em arrecadação da Casan, nós só perdemos para Florianópolis. Quando o senhor conseguiu ali naquela tomada de posição 12 milhões para restabelecer uma parte do estrago que já estava feito, Criciúma, que tinha o vice-governador, conseguiu 52. Então nunca se tem, São José nunca tem o mesmo tratamento, vereador Nadir, vereador Abel, a vereadora Cristina, o Alexandre, o Carlos Eduardo, os mais novos, nunca se tem o mesmo tratamento. A rigor, a cidade limítrofe parece que ela não existe. Então, lá conseguiu 52. Então, consequentemente, para 12, o nosso problema era muito maior. Ele é muito maior do que... E só, eu vou dizer que só vai ter uma solução. Lógico, não é para nós fazermos igual alguns municípios que vai lá, rompe o contrato, esquece de pagar e vai fazer política também, que de uma forma errada, a conta vai chegar. Agora, nós só vamos restabelecer isso a partir do momento que a gente tome uma posição drástica, com responsabilidade. Não, aqui não dá, aqui não vai entrar, aqui não vai fazer, para que você possa ter o devido respaldo, o devido respeito. Como é que se coloca uma lagoa de estabilização lá, que é uma questão tarifária, e você não atende a cidade? Nós estamos aqui, tá calmo e parado, e daqui a pouco nós vamos ter que debater aqui nessa casa a questão das elevatórias. Pode ter certeza que continua despejando esgoto in natura. O problema não acabou, não foi feito nada para tratar a coisa de forma diferente, o senhor que é engenheiro. Então, é um tema que a gente tem que discutir mais vezes, abraçar, espalhar, como foi colocado aqui, tem que mandar para tudo que a gente puder, e as comissões ir mais além, que pode, né? Pode acompanhar esses temas, não deixar a coisa acontecer. A gente pode fazer mais, e nós só vamos fazer mais trazendo o tema, trazendo os dados, e isso aí o senhor está de parabéns, e tem o meu apoio, o meu voto favorável também. Obrigado. Continua em discussão ainda, com a palavra o vereador André. Peço licença para discutir daqui rapidamente. Quero dizer que voto favorável, assinei, eu endosso a palavra de todos aqui, especialmente do Nardi, que conhece muito bem o assunto, mas só para a gente deixar claro que foi entregue a moção ontem, e a moção ela não tem validade ainda porque nós não aprovamos, então só para a gente deixar registrado isso, porque isso é importante, e o presidente faz corretamente, a moção tem que ser aprovada em plenário, e me sinto também muito bem representado por vocês, mas a moção que foi entregue ontem ela não tinha validade ainda, só para a gente deixar registrado para que não aconteça mais desse tipo. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por 14 votos favoráveis.
Respondendo ali o vereador André, já tinha, vereador André, só para a título até de justificativa, como tinha a assinatura dos 19 vereadores, e nós tínhamos a reunião agendada, e a consulta pública encerra amanhã. Então nós deixamos lá, o vereador Nardim entregou o documento, até para que a gente não ficasse de fora, e foi pedido para que incluísse no rol das manifestações da consulta pública, senão nós íamos até a nossa aprovar, chegar a moção, não teria mais tempo hábil. Como também não traz nenhum prejuízo nem à casa, pelo menos a contribuição do nosso parlamento está dentro do rol das manifestações da consulta pública. E Nardim pra São José.